Certa vez, enquanto ministrava uma aula, alguém me perguntou: pastor, pecado tem remédio? Eu disse: olha, se estiver buscando na farmácia antipecaminol, não vai encontrar. Mas sim, pecado tem remédio. Antes de nós falarmos da graça de Deus, nós precisamos esclarecer para o que ela serve. Nós já sabemos da gravidade e dos resultados do pecado. O pecado separa a criatura do seu Criador. Isaías, no capítulo 59, verso 2, escreve: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados afastam o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A ideia que Isaías nos apresenta é de um Deus que vira o rosto para não atender, para não ser gracioso. Esta separação só pode ser solucionada de uma maneira: pela graça de Deus. O que o homem pode fazer para conseguir curar-se deste terrível mal chamado pecado? A descrição que a Bíblia faz do pecado na vida do homem é semelhante à de um leproso em estágio já terminal. Olha só o que Isaías escreve: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Você abraçaria uma pessoa leprosa nesse estágio? Acredito que não. E o que o homem pode fazer para resolver este problema? Os esforços do homem podem ser úteis de alguma maneira? Diz o apóstolo Paulo que não. A sua própria experiência é mostrada, e é uma experiência das mais terríveis. Ele descreve a situação de todos os homens, inclusive a dele. Ele diz que, embora soubesse o que devia fazer, não conseguia pôr em prática, ao mesmo tempo em que aquilo que ele sabia não ser bom, ele acabava fazendo. Romanos 7,19, Paulo escreve: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Eis aqui o terrível dilema do pecado. Ele não é uma realidade externa, mas é interna. Ele habita em nossos membros. É uma lei que guerreia contra a nossa vontade, que nos faz prisioneiro da lei do pecado, com um poder tão grande, tão imenso, que mesmo querendo, nós não conseguimos vencê-lo. E o que fazer, então? Paulo sabia da incompetência e da impossibilidade do homem de fazer qualquer coisa para sair dessa situação. Ele sabia que ele próprio não conseguiria, então ele clama, ele grita, ele pede ajuda. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Deus age, e é isso que nós precisamos ver, o que Deus faz. Conhecendo o nosso estado de incompetência espiritual, ou nas palavras de Paulo, de morte, Deus nos dá vida enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, Deus sabe que precisa intervir. E uma das expressões mais preciosas nas Escrituras é quando Deus diz mas, mostrando a sua ação favorável ao pecador. Após prever castigo e morte para o homem, a Escritura nos apresenta o amor de Deus, um amor imenso, dizendo: mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Após mostrar que o salário do pecado é a morte, Deus disse que o seu dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que coisa impressionante. Romanos 6,23 diz: por quê? Ou seja, é a consequência, porque o salário do pecado é a morte. Mas, eis aqui a graça interventora de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o pecado é uma realidade que habita em nós, é necessário que nós tenhamos ajuda nesta luta que é desigual. Para pôr fim à lei do pecado que gera a morte, há uma nova lei, a lei do Espírito para a vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. A súplica, o clamor, o pedido de ajuda de Paulo é atendido. Ele sabe que não é apenas um homem desventurado e escravo do pecado, mas ele é também um alvo da graça de Deus, e ele tem onde buscar ajuda. E se o pecado é uma doença espiritual, então há necessidade de um remédio espiritual. Você não vai encontrar isso na farmácia. Esse remédio é a atuação do Espírito de Cristo no pecador. É isto que Paulo afirma, que ele nos dá vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Como Deus faz isso? O pecado é uma ofensa à santidade do próprio Deus, e já aprendemos que aquele que peca faz mal a si próprio, porque se torna condenável diante de Deus.
Por causa dos nossos pecados, somos incapazes de nos aproximar de Deus. Em Malaquias, no capítulo 3, verso 2, o profeta escreve: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. São instrumentos de purificação. Isaías experimentou a proximidade do Deus glorioso quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então ele clamou, sentindo-se destruído. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías sabia que merecia destruição por causa dos seus pecados, em comparação com a santidade absoluta de Deus. Esta importância absoluta do pecado requeria uma compensação, requeria um pagamento que o homem não quer, e mesmo que quisesse, não poderia dar. A compensação pela primeira desobediência desde Adão tinha que ser uma obediência absoluta. Mas não há homem que consiga cumprir todos os princípios da lei. Tiago nos diz isso no capítulo 2, versos 10 a 11. É por isso que Deus precisou intervir. E ele fez isso enviando alguém que pudesse cumprir toda a lei, sem erro, sem falha, perfeitamente. E ainda fazer algo mais, oferecer um sacrifício agradável ao Senhor, para resgatar o homem do seu estado de perdição, isto é, a graça. Deus viu no nosso estado de miséria e condenação. Deus enviou alguém para pagar o preço do nosso pecado e por isso nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Voltaremos a falar sobre isso em breve. Continue conosco. Um abraço do coração do pastor.